O Ronaldo Caiado pode ser mais alguém, se for ele o candidato do PSD, o preferido do Kassab parece que é o Ratinho, mas enfim, vamos ver. E se for o Ratinho, idem, mais um que vai estar batendo no desgoverno do Lula. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritos no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. O Bolsonaro, vamos lembrar, já entregou a sua famosa moeda do imbrochável, imorrível e incomível para o Gilberto Kassab. Por que eu estou lembrando disso? Porque o Ronaldo Caiado se filiou ao PSD, que é um dos maiores partidos do Brasil, centrão fisiológico, abrigou um monte de tucano sem espaço no PSDB decadente, é um saco de gato que vai desde o Ratinho Júnior, que é um governador bem avaliado com apoio do PL pró-Bolsonaro, até o Eduardo Paes pró-Lula, no Rio, passando por Alcolumbre e os Cambal. É um saco de gato, porque é um partido do centrão fisiológico. E agora tem o Kassab recebeu agora o Caiado. Então tem 3 governadores que são potenciais candidatos. O Caiado, o Ratinho Júnior e o Eduardo Leite, que é tucano. E o próprio Bolsonaro, na reunião que ele teve, no encontro que ele teve com o Tarcísio, que o Tarcísio deu entrevistas e comentou a conversa, ele achou positivo que o Caiado tenha ido para o PSD e saia candidato. Foi ao encontro da minha própria análise, que eu escrevi na Gazeta do Povo essa semana. Porque é mais um candidato anti-Lula. O Kassab não é anti-Lula. O Kassab não é nada. Ele não é nem anti-Lula, nem anti-Bolsonaro, a princípio. E quando achou que era importante, o Bolsonaro foi lá e acenou para ele, inclusive dando a moeda valiosa, né, dos 3 Is. Então, o Ronaldo Caiado pode ser mais alguém, se for ele o candidato do PSD, o preferido do Kassab parece que é o Ratinho, mas enfim, vamos ver. E se for o Ratinho, idem, mais um que vai estar batendo no desgoverno do Lula. Eu acho que não tem condições de ir para o segundo turno, e no segundo turno precisa se decidir, e a probabilidade maior, essa é a leitura que o Bolsonaro deve estar fazendo, que é a minha, é fechar com o Flávio Bolsonaro. A direita unida. Foi mais ou menos o que aconteceu no Chile agora. Primeiro turno, 4 candidatos que você poderia dizer que são centro-direita, direita. E o Flávio Bolsonaro deles, o Cast, o de extrema direita, segundo a imprensa, foi para o segundo turno e conseguiu o apoio do restante. Todos contra a socialista, que o Globo tratava como esquerda moderada. É só comunista. Mas quem nunca viu um comunista moderado, né? É só olhar para o Boulos. Fofinho, invasor, enfim. Então, meu ponto é o seguinte. Eu fui um dos que bateram bastante na tal direita kassabista. Vocês lembram, né? Quando a turma ficava pregando que tinha que, de alguma forma, defender Alcolumbre em troca de comissões, tudo. Eu entendo a importância das comissões. O jogo político é complicado. E o meu ponto ali, se vocês buscarem vídeos, textos, é que existe postura para mais de um perfil. Eu entendo alguém do PL ter que articular, tomar cuidado com o que vai falar e tudo. O formador de opinião independente, que não tem partido, não tem filiação, não tem nada, ele tem que lembrar quem é o Alcolumbre. E por aí vai. Então, mais ou menos a mesma coisa agora. A gente sabe quem é o Kassab.
A gente sabe que o Kassab não é confiável. O Caiado é um governador bem avaliado em Goiás. É um cara que tem mais inclinação a pautas de direita do que de esquerda, isso é inegável. Em que pese ele ter dado aí premiações para ministros do Supremo e blá blá blá. O Tarcísio também não tem fala firme contra ministro do Supremo e agora ele voltou a ser amiguinho. Então, eu não estou na disputa de nicho eleitoral. Eu estou preocupado com o Brasil. O Caiado, ele é um cara de centro-direita. E é importante que ele dê apoio à candidatura do Flávio no segundo turno. Então, a quem interessa ficar resgatando que lá em 2015 ele falou que o Kassab era cafetão e tentar ficar queimando ele. Apenas a quem está disputando ali nicho eleitoral, pensando em cargo, enfim, sei lá. O Kassab acabou de dar uma entrevista e ele divide o Brasil da seguinte forma: 1/3 Lula, 1/3 Bolsonaro, 1/3 não quer nem esquerda nem direita e nem polarização. É uma divisão meio grosseira, né? Meio arredondada, mas não acho que esteja totalmente distante da realidade. E aí isso faz com que ele projete que é possível um segundo turno da terceira via, que ele quer representar, tanto contra o Lula como contra o Flávio. Porque se é 1/3, 1/3 e 1/3, tudo é possível, né? É mais ou menos isso. Então, é óbvio que os brasileiros patriotas que entendem o momento que o Brasil está vivendo, a importância de uma candidatura antissistema, é óbvio que o candidato é o Flávio e não o nome que vier acoplado ao Gilberto Kassab. Isso é claro. Mas é preciso ter um pensamento estratégico em relação à eleição como um todo. E algumas pessoas falam assim: esquece, Constantino, porque você pode bater o quanto quiser no Kassab, no próprio Caiado, no primeiro turno. No segundo turno eles são oportunistas mesmo, vão para quem oferecer mais coisa ou achar que vão ganhar. Que vai ganhar. Para compor a governabilidade. É um ponto. Mas outro ponto que eu vi, se eu não me engano, na revista Voto, é que esse tipo de ataque, ele não é livre de consequências. Não pro Kassab. O Kassab não liga se a pessoa xingar ele, a mãe dele junto, tudo. Amanhã vai virar e falar: tá, agora vem aqui compor, você vai ter esse ministério, você vai... Ele não liga. Mas o eleitor de centro, desses que o Kassab identifica como 1/3 que não quer a polarização, esse liga. O eleitor do Flávio Bolsonaro, o bolsonarista, ele liga. Se começar a ter chumbo grosso contra o seu candidato e tudo mais. Vamos supor que o Caiado escolha como alvo o Flávio em vez do Lula, tentando disputar o outro 1/3 para ir para o segundo turno. Isso tem consequências. Não achem que o voto é automático por causa do antipetismo. Eu conheço várias pessoas, e basta ver as redes sociais, de gente que diz. Inclusive falava que se for o Tarcísio eu não voto. Eu achava isso um disparate. Admito. Mesmo quando eu inclusive, estava pressionando o Tarcísio para ter uma posição mais firme contra o Supremo, ou de apoio à candidatura do Flávio, e por aí vai. Mas, vem cá, Tarcísio contra Lula não dá para ficar em cima do muro. Não dá. A quem interessa esse discurso? A uma turma que tem apenas preocupações eleitorais. E aí vem com esse discurso, porque quer de alguma forma minar o Tarcísio antes de escolher o candidato, para que seja o Flávio, porque aí tem cargo prometido, sei lá, não sei. Aí cada um tem seus interesses e que durma com a sua consciência. Eu sei que eu não tenho interesse eleitoral nenhum, não sou de partido nenhum, não vou para governo algum, vou continuar aqui na Flórida, fazendo análise independente, escrevendo minhas coisas como eu faço há 25 anos e defendendo os mesmos valores, grosso modo, do liberalismo clássico
cada vez mais com um viés conservador em relação às questões de costumes, porque eu já expliquei num livro inteiro essa mudança. Então, calma lá. Tem consequência você fritar esses nomes. Você vai precisar compor amanhã. E quem está dizendo isso? O Bolsonaro, o Tarcísio, o Flávio, o Eduardo. Mas eles apoiam certos influenciadores que ficam produzindo apenas intriga na direita, que cá entre nós parecem cavalos de Troia, infiltrados. É difícil entender. Tarcísio rebate Kassab e nega que gratidão a Bolsonaro seja submissão. Ele está certo. O Tarcísio tem se mostrado alguém leal ao Jair Bolsonaro e ele nunca disse nada diferente. Ele recebeu muita pedrada dessa ala mais aguerrida do bolsonarismo, porque o apoio dele estava tímido, porque ele estava meio calado, porque muita gente achava que ele tinha sido mordido pela mosca do poder e queria de alguma forma ser ele o candidato, enfim. Mas o fato é que o Tarcísio nunca disse nada ao contrário do que ele está fazendo, que ele ia disputar a reeleição de São Paulo e que ele não era candidato a presidente. Então agora está tudo apaziguado. Eduardo Bolsonaro elogia Tarcísio, laços fortalecidos, vamos que vamos. Bom, o Flávio abraçou o Marçal, que talvez seja um dos coordenadores de campanha digital aí do PL, não sei. Então, olha como é que a política é. A Ludmila Lins Grilo comentou sobre isso, né? Carlos abraça Nicolas e Tarcísio. Flávio abraça Marçal. É como eu sempre digo, no final, todo mundo abraçadinho e dando beijinhos, enquanto os intrigueiros passam carão. Eu não conheço bem essa expressão, mas imagino que seja. Pelo menos no Rio. Ela é do Rio também, né? Tá, mas dá pra entender. Deve ser passa vergonha, enfim. Ela tem um ponto. Basta pensar nessa militância que demoniza qualquer um que cogitou Marçal no lugar de um tucano para a prefeitura de São Paulo. Marsalete, vendido, não sei o quê. E muita gente ali estava falando assim, eu não confio no Marçal, tá longe do Marçal ser um dos nossos, mas o outro tá um pouco. O outro é um tucano, que eu não confio, e até se mostrou melhor do que o esperado, mas esperava-se muito pouco. O vice é bom, né? Bolsonarista. Então, o Melo Araújo. Então, as coisas na política são um pouco mais complexas, existem mais nuances do que essa turma que é incoerente gosta de admitir. Por que eles são incoerentes? Porque às vezes eles estão pregando por pragmatismo que você apoie o Alcolumbre e escrevendo mensagens para o Hugo Mota de que ele pode entrar para a história se ele fizer a coisa certa. O Hugo Mota. Mas no minuto seguinte, eles estão dizendo que se você pensa que talvez o Marçal seja menos pior do que um tucano, você é um traidor do bolsonarismo e por aí vai. Bom, eles acham que é traidor do bolsonarismo quem defende parlamentares do Partido Novo. Só que o Partido Novo tem os deputados e senadores mais aguerridos contra os abusos do Supremo. Girão, Marcel Van Hatten e por aí vai. Então, de novo, tem gente que está na disputa eleitoral, carguinho, vai saber. Mas qualquer outro que está fora disso, que está acima disso, entende que o PL e o Novo estão alinhados em 90% das pautas.
Agora, se vai ser o Sanderson ou o Marcel Van Hatten, um senador no Sul, para mim, pouco interessa. Gosto muito dos dois. Sou mais amigo do Marcel, porque conheço há muito mais tempo. Ajudei ele a ser vereador. Ele mesmo reconhece isso, é grato. Mas o Sanderson é um grande deputado e daria um belo senador. Parece que estão unidos lá no Sul. PL e Novo. Percebe? Então, e essa é a dificuldade do Kassab, inclusive, né? Os palanques eleitorais regionais. Porque o partido é tão saco de gato que como é que você faz? Você não consegue uma aliança nacional. Porque o Eduardo Paz no Rio vai apoiar o Lula. Mas o Ratinho ou outros governadores ou parlamentares do PSD vão apoiar certamente o Flávio. A coisa é mais complexa do que parece. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E, se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e, se possível, torne-se um membro apoiador.